Obrigado, amados. Eu louvo a Deus pela tua vida, por essa igreja, pelo bispo, pela irmã Elza, pelos pastores, que nos receberam muito bem, nos receberam com muito carinho, a igreja nos recebeu com muito carinho e nos sentimos muito à vontade, muito felizes. E podemos orar a cada dia e dizer: Senhor, abençoa a tua casa, fazer isso com muita alegria, com muito carinho, que Deus continue nos abençoando. Antes da gente entrar na palavra, eu tenho um testemunho aqui da Vanessa. Ela disse que resumiu, e eu vou tentar ser breve para falar sobre o testemunho. Meu nome é Vanessa, venho por este testemunho engrandecer o nome de Deus e dizer o quanto Ele é bom e misericordioso. Tenho uma mãe maravilhosa, que não é apenas uma mãe, é minha melhor amiga. Dividíamos um momento muito especial na minha vida, a minha gravidez, momento muito desejado por nós e de muita alegria, quando no dia 2 de janeiro a má notícia bateu em nossa porta, transformando o meu riso em choro. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de endométrio. Meu mundo desmoronou. Chorava muito todos os dias, mas chorava aos pés do Senhor, pois é o único que poderia mudar aquela situação. Começamos então a nossa luta. Fomos surpreendidos mais uma vez quando soubemos que o plano de saúde não cobria um hospital que tivesse uma boa UTI. Ela foi aconselhada a procurar um hospital público. Começamos uma corrida contra o tempo. Não é fácil conseguir um tratamento público. Com muita oração, Deus agiu e abriu uma porta através da minha irmã para ela ser atendida no Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. Meu coração partiu em saber que não poderia estar ao lado da minha mãe neste momento difícil devido à minha gravidez. Então, minha mãe foi com meu pai e minha irmã para São Paulo. Foram os piores dias da minha vida, mas foram dias onde busquei ao Senhor de todo o meu coração. Foi decidido que a cirurgia dela seria no dia 28 de março. Temia a demora e o fato de não ter minha mãe ao meu lado no meu parto. Chorei muito aos pés do Senhor. Mais uma vez, Deus usou a minha irmã e conseguiram antecipar a cirurgia para o dia 20 de fevereiro. Minha mãe foi operada, a cirurgia foi ótima, ela não precisou ir para a UTI, a pressão e a glicose foram controlados. No dia seguinte, ela recebeu alta para a glória de Deus. Precisou ficar 30 dias em São Paulo, chegou a retornar ao Rio por 2 semanas e voltou a Barretos para receber o resultado da biópsia realizada depois do útero retirado. O médico disse para ela voltar preparada para ficar por lá mais 1 mês e meio para o tratamento de radioterapia. Meu coração se angustiou, pois caso isso acontecesse, ela realmente não estaria aqui no dia do meu parto, nem meu pai, mas minha mãe manteve sua fé firme o tempo todo e disse que não precisaria de nenhum outro tipo de tratamento. Havia apenas 20% de chance dela voltar para casa sem nenhum tratamento adicional. E Deus nos concedeu a vitória completa. Ela voltou para casa curada, sem precisar de radioterapia. Estará comigo no meu parto e ainda curtirá o finalzinho da minha gravidez. Meu choro durou quase 3 meses, mas a alegria deste momento não se compara a nada. Aprendi que a fé realmente remove montanhas, que Deus é o mesmo. Para Ele não existem impossíveis. Ele não despreza uma oração sincera e um coração quebrantado. Aprendi que a fé e a razão andam lado a lado, como em um cabo de guerra, e você precisa fazer com que a fé vença diariamente. Foram vários acontecimentos onde vi claramente o agir de Deus. Os detalhes não foram descritos devido ao tempo. Também agradeço a Deus por ter protegido meu bebê de tanta emoção forte. Obrigado à igreja que orou por minha mãe. Pastor Marcelo, em oração, pediu que o mal fosse arrancado pela raiz. Tomei posse da palavra e foi exatamente o que aconteceu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Deus é fiel e sua misericórdia dura para sempre. A Vanessa e sua mãe estão aí hoje, não estão? Você pode se colocar, Vanessa, fica de pé, sua mãe. São essas amadas, você pode aplaudir o Senhor pela vida delas?
Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que Deus abençoe poderosamente. Agora eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 3. Queria te pedir que você não conversasse com a pessoa da esquerda, da direita, da frente, que você estivesse muito atento ao que Deus deseja falar conosco nessa noite, nessa manhã, sabe, que você esteja muito ligado em Deus, que você possa ter um coração aberto, dirigido, que você tenha vindo a essa casa nessa manhã com o desejo de ouvir a voz do Senhor. Tenho certeza de que Deus vai falar com pessoas nessa manhã. Jesus, ele falou com muita tristeza de 3 cidades. Ai de ti, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, porque se os milagres que foram feitos em Sodoma e Gomorra, os milagres que foram feitos nessas cidades tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, muita conversão, muitos milagres, muitas coisas teriam acontecido lá. Eu tenho certeza de que Deus está aqui. Tenho certeza do poder da palavra do Senhor. Tenho certeza do que Deus deseja fazer, do amor de Deus. Tenho certeza de que essa palavra é de Deus para falar contigo. Mas eu também tenho certeza de que pessoas podem não ser abençoadas. Porque pode faltar fé, pode faltar atenção. Pode ser que você tenha entrado aqui com muitas preocupações, o que não é pecado. Todos nós temos muitas preocupações. Mas eu queria que você não esvaziasse a tua mente, mas que você prestasse muita atenção e ouvisse o que Deus tem para falar para nós. Sabe, eu peço que o Senhor nos use nessa manhã, não com sabedoria humana ou capacidade de conhecimento ou inteligência humana, não. Que o Espírito Santo tenha total, plena liberdade para falar com a igreja dele nessa manhã. Nós não conhecemos exatamente os problemas ou as necessidades das pessoas, mas servimos a um Deus que conhece a sua necessidade. Servimos a um Deus que sabe aonde você anda. Servimos a um Deus que sabe com quem você anda, sabe o que você faz. Servimos a um Deus que ouve as suas orações. Servimos a um Deus que se compadece das suas necessidades, que se preocupa contigo. E é desse Deus que nós queremos falar nessa manhã. Fecha comigo os teus olhos. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. E mais uma vez rogamos a Ti, para que o Senhor fale conosco. Senhor, que a palavra, que é Tua palavra, ela só tem o som da minha voz, mas que o Teu Espírito tenha liberdade para fluir, para tocar em cada coração. Senhor, que o Teu Espírito possa, como se fosse com a mão, pegando nos corações nessa hora, e aprofundando o entrar nesse coração de acordo com a vontade que esses que me ouvem permitirão. O resultado da Tua palavra pode ser 100%, pode ser perfeito, se esses que nos ouvem, eles permitirem que a Tua mão possa entrar um pouco mais no coração. Senhor, essa palavra não precisa ser regrada de conhecimento e sabedoria humana, mas ela precisa ser regrada, totalmente com o derramar do Teu Espírito e da Tua presença. Por isso fala conosco e muda histórias nessa manhã. Assim nós te pedimos, Senhor, e como sempre fazemos, daremos a Ti 100% da honra, da glória, do louvor, da majestade e do poder que a Ti pertence. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga assim, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Diga, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, que o Senhor possa encontrar nessa manhã corações contritos e quebrantados. Queremos falar hoje sobre relacionamento com Deus. E tiramos aqui da palavra vários níveis de relacionamento.
Sabemos que vamos encontrar aqui pessoas em todos os níveis, ou em quase todos eles. A preocupação do Senhor nessa manhã, e a nossa preocupação é que a gente possa subir de nível. A preocupação do Senhor e nossa nessa manhã é que a gente possa se aproximar mais de Deus. Somos uma igreja forte, porque somos uma igreja de Cristo. A palavra é uma palavra fiel e verdadeira que sai desse altar, mas a igreja precisa se tornar cada vez mais forte. E a igreja será cada vez mais forte quanto mais nós, individualmente, permitimos o agir de Deus e o fortalecimento de Deus na nossa vida. O primeiro nível que desejamos falar o texto diz assim, João 6:1, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. O primeiro nível que nós percebemos aqui é o nível de multidão. Jesus e a multidão. É um nível de relacionamento muito superficial. É um nível de relacionamento onde Jesus ministrava para as multidões, mas não era a sua maior prioridade. O relacionamento de Deus, o relacionamento de Jesus com a multidão, é um relacionamento distante, é um relacionamento impessoal. A multidão não tem cara, a multidão não tem nome, a multidão não tem forma. Multidão é multidão. Todos os domingos e a cada dia vemos uma multidão de pessoas entrar pelas igrejas. E não necessariamente o fato de estarmos em uma igreja gera um relacionamento com Deus. Apenas nos faz ser parte de uma multidão. A multidão tem uma resposta fraca, porque toda interação e toda ação gera uma reação igual e contrária. Então, quando há uma ação do Senhor em nossa direção, é necessário que haja uma reação nossa em direção a Ele. Se é uma multidão, a multidão gera uma resposta fraca. A resposta é fraca no desafio da palavra. As multidões não aceitam ser cobrados, não aceitam ser confrontados. Fazer parte da multidão é apenas fazer parte da multidão. Fazer parte da multidão é agir como qualquer pessoa da multidão, do mundo, do povo age. Fazer parte da multidão não gera um relacionamento íntimo com Deus. Fazer parte da multidão, a multidão ela não se deixa tratar. Multidão é multidão. Multidão gosta de ouvir aquilo que lhe agrada, e se não agrada, a multidão simplesmente sai e vai para outro lugar. Aconteceu isso no discurso de Jesus, ele teve um discurso duro e a multidão simplesmente o deixou, porque não gostou daquilo que ouviu. Multidão não gosta de ser confrontada. Multidão fala de atitudes iguais a de todo mundo. A multidão troca o Senhor por qualquer coisa. Eu torço por um time de futebol, mas eu não seria capaz de trocar o momento de adoração a esse Deus, o meu momento de culto, para estar num estádio de futebol. Não faria isso. Por esses dias preguei em uma igreja onde obreiros haviam deixado o culto, tinha até pastores, deixaram o culto e foram a um estádio de futebol assistir o jogo de futebol do seu time. Sabe, multidão vai fazer como qualquer pessoa. Multidão não tem um comportamento diferenciado. Multidão é multidão. Multidão, ela é independente. Ou seja, ela é independente de Deus. Ela faz como lhe apraz. A multidão age da maneira que lhe agrada. A multidão, e há um ditado que diz que abre uma porteira, passa uma boiada, literalmente é assim, aonde um faz uma coisa, todo mundo faz. Às vezes pessoas cometem erros simplesmente porque se sentiram à vontade, já que aquele grupo na multidão lhe impelia a fazer aquilo. Há alguns anos atrás, num
no Recife, houve um evento onde pessoas invadiram supermercados, lojas e saquearam coisas e tomaram para si coisas que não lhes pertenciam. Recentemente aconteceu também no Espírito Santo, onde as multidões invadiram lojas, roubaram coisas, levaram para si, e depois que chegaram em casa, se deram em conta de que haviam cometido atos horríveis. E voltaram no dia seguinte à delegacia para devolver geladeira, televisão, bens e coisas que haviam retirado dos lugares. E quando o repórter perguntava para as pessoas, por que você fez isso? Porque eu estava passando, vi a multidão invadindo e entrando, roubando coisas, tomando as coisas da loja, eu resolvi fazer também. E você se arrepende? Óbvio que me arrependo, por isso estou devolvendo. Mas você sabe que você pode pagar por isso? Sim, sei que posso pagar, posso ser penalizado por isso. Mas eu não podia continuar com essa coisa dentro da minha casa. Sabe, a multidão, ela tem um comportamento que normalmente é um comportamento inadequado. A impunidade traz isso. Porque a multidão, como ela não tem nome, não tem cara, a multidão não se identifica. Você já ouviu alguém chamado multidão? Você já chamou multidão? Vem cá. Multidãozinho, multidãozinha, vem. Não, isso não existe. A multidão, ela tem a sua característica própria de multidão, de indefinição. Não tem detalhe. Multidão vive de aparência. Sabe, amados, pode ser que muitos de nós tenhamos cara de crente, usamos Bíblia de crente, nos vistamos como crentes, mas somos parte da multidão. Você olha para mim assim, tem cara de crente, não tem? Você olha para muitos aqui que a gente vai dizer assim, caramba, que cara de crente, esse aí é crente, homem de Deus, mulher de Deus. Mas vai frequentar, vai visitar a casa dele, vai no trabalho dele. Você já ouviu um crente agente secreto? Da CIA ou da KGB? Ninguém sabe que é crente. Provavelmente nem ele sabe que é. Isso faz parte da multidão. Não tem identidade. Não tem forma. Multidão, ela não tem compromisso. Multidão não se prende a nada. Pode estar aqui hoje. E aí quando você fala aquilo que agrada, legal, glória a Deus, bate palma. Mas na hora que você desagrada, que confronta, a multidão simplesmente te vira as costas e diz, eu não quero mais fazer parte desse grupo. Isso é multidão. Multidão, às vezes, gera dificuldade para aqueles que desejam se aproximar de Deus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher tinha uma doença terrível há anos. E um dia ela decide que se ela tão somente tocasse na orla das vestes do Senhor, ela seria curada. Mas ela ainda tinha uma barreira. E a barreira se chamava multidão. Ela teve que romper, teve que fazer força. Aquela mulher, há 12 anos, com o fluxo de sangue, ela devia estar muito minguadinha, fraquinha, debilitada. Mas ainda assim ela tinha que romper com a força da multidão que a impedia de se aproximar do Senhor. Você sabia que quando nós somos parte da multidão, nós podemos impedir pessoas de chegarem ao Senhor? Você já imaginou que o nosso testemunho na nossa casa, se há gritaria, se há palavrão, se há xingamento, ou no trabalho, se a gente participa de roda de escarnecedores, se a gente faz coisas que não deviam, as pessoas podem estar dizendo assim, peraí, eu nunca vou querer ser crente igual a esse. Desse grupo eu não quero fazer parte, mentiroso, falso, compra e não paga. Isso é multidão. Multidão tem essas características. Multidão impede pessoas de se aproximarem do Senhor. Multidão gosta de falar dos outros e normalmente não fala bem. Eu disse isso no primeiro culto e digo de novo. Eu tinha um chefe, Luiz, que ele dizia, Carlos, nunca deu o que falar aos calados. Aí eu, por que, seu Luiz? Porque normalmente quando os calados abrem a boca e se tornam falantes, eles só vão falar mal. Então é melhor que eles permaneçam calados. Sabe, amados? A gente tem que parar de participar de roda de escarnecedores. Se a gente quer um relacionamento de proximidade com Deus, a gente precisa mudar a palavra da nossa boca. Multidão não tem pensamento definido. Ela é dirigida pela conveniência.
Multidão é volúvel. A multidão hoje ela grita hosana, glória ao rei que vem em nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Mas no mesmo momento ela pode mudar e dizer, crucifica Jesus e solta Barrabás. Especialistas dizem que as duas multidões eram diferentes, porque os momentos em Jerusalém eram diferentes. Mas certamente no mesmo lugar, na mesma cidade, haviam pessoas que estavam nos dois grupos. No grupo que gritava, hosana ao rei, que vem em nome do Senhor. E também tinha aqueles que gritavam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Multidão tem essa característica. Não vai fugir muito disso. Mas nós podemos passar para um outro nível. O outro nível já é um nível mais próximo. É o nível daqueles que se aproximam do Senhor ocasionalmente. Até tem uma certa frequência. São pessoas que possuem um relacionamento mais frequente. Estão sempre na igreja. Estão sempre próximos. Mas ainda é um relacionamento superficial com o Senhor. Continua um pouco aqui, um pouco ali. Ainda mantém uma certa distância de segurança. Os diálogos podem ser abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. E o que Deus deseja é tratar o nosso caráter. Deus não vai mudar a nossa personalidade. A nossa personalidade é uma característica que Deus colocou na gente. Existem pessoas sanguíneas, por exemplo, Pedro era um homem sanguíneo. E Pedro não teve a sua personalidade mudada. Pedro continuou sendo usado por Deus com aquela personalidade. Tanto é que no dia do Pentecostes, as pessoas dizendo, estão bêbados, estão cheios de vinho, cheios de mosto, cachaceiro, fazendo besteira. E Pedro se levanta de maneira sanguínea, assim como ele costumava ser. E ele diz, negativo, nada disso está acontecendo aqui. Nós estamos cheios do Espírito Santo, porque está se confirmando a palavra do Senhor, dita em Joel. Por isso nós estamos aqui. Pedro tinha sua personalidade, e a tua personalidade, Deus vai usar da maneira que ela é. Mas o meu e o seu caráter precisam ser moldados pelo Senhor. Esse grupo de pessoas que tem um relacionamento ocasional, eles têm as suas opiniões próprias muito fortes. E por isso estão fechados para aprender com os outros. Às vezes até leem a palavra. E têm o seu entendimento da palavra que não aceitam uma mudança. E tem uma interpretação da Bíblia, e a Bíblia ela é tão ampla e tão tremenda que um texto sem contexto gera pretexto para heresia. A pessoa pega, destaca um texto e se guarda naquilo. Outro dia conversamos com um rapaz que estava fazendo um serviço lá em casa, conheço ele há muito tempo, os seus pais, e ele tomou uma vereda muito ruim, por assim dizer. E conversamos, mas ele com a cabeça muito fechada. E eu virei para ele e falei, rapaz, você sabe que eu te amo e amo tua família. Mas se o Espírito Santo não conseguir te convencer de que você está no caminho errado, não sou eu que vou conseguir. Sabe, porque as pessoas que têm um relacionamento ocasional com Jesus, elas têm as suas características e elas têm a sua resistência. As pessoas que têm relação ocasional com o Senhor, elas dão respostas superficiais e até religiosas à palavra. Se tem uma coisa que o Senhor não era, não é e nunca será, é religioso. A preocupação de Deus não é com as coisas. Esse templo lindo, um dia ele vai se acabar. Mas a minha e a tua alma e o nosso espírito jamais se acabarão, eles são eternos. Até esse templo que você está morando, esse corpo, um dia ele vai acabar. Mas o teu espírito, a tua alma vão viver para sempre. E com quem você escolhe estar? Com quem nós escolhemos estar? Que tipo de relacionamento nós queremos manter com o nosso Deus? Esses que se relacionam ocasionalmente, eles não aceitam ser confrontados, não querem ser contrariados. Ao contrário,
querem ser agradados. São religiosos, tendem a valorizar mais as coisas do que as pessoas, não olham com a lente de Deus, só veem os defeitos. Tem gente que entra só para apontar defeito, e se você procurar defeito, vai encontrar. Se procurar defeito em mim, sinto te dizer, vai encontrar muitos, muitos. E exatamente o que o Senhor não quer é isso, porque o Senhor é especialista em valorizar os nossos pontos positivos. Ele é especialista em ajudar-nos a matar, a guardar, a ajudar a matar literalmente as nossas deficiências, as nossas falhas e valorizar aquilo de bom que tem em nós. E muitas das vezes é tão pouquinho. Os de relacionamento ocasionais não abrem mão dos seus privilégios. Amados, quando a gente ouve falar de pessoas que têm ganhos ilícitos, e às vezes pensam que porque dizimam, porque oferta, Deus santifica o dinheiro ganho com ganhos ilícitos, como é triste.